Bom dia, turma. Hoje vamos continuar aí na nossa apostila H18. O tema de hoje é o Império Bizantino. Vamos ver primeiro no mapa. No Império Bizantino, acontece aí após a divisão do Império Romano. A gente conhece já esse mapa, que a gente tem o Império Romano do Ocidente, em verde, e o Império Romano do Oriente, em laranja. Olhe aqui, ó, Bizâncio. Bizâncio é uma colônia romana que se situa aqui na parte oriental. Então, o que temos na nossa apostila explicando sobre isso? Na nossa apostila, a gente tem aqui que as origens do Império Bizantino remontam ao final do Império Romano, porque com a divisão romana surge aí um novo império do lado do Oriente, que não foram invadidos pelos bárbaros, né? Então, foi o imperador Constantino que foi o responsável pela essa transferência da capital de Roma para Bizâncio, como a gente viu no mapa, antiga colônia grega às margens do Rio Negro, né? Então, essas partes divididas vai fazer com que a parte ocidental do Império Romano entre em decadência e a parte oriental se transforme em um império, com capital em Constantinopla. Aquela ligação, né, entre a Europa e a Ásia, teremos aí a cidade de Constantinopla, né? Então, a partir disso, a parte ocidental vai se desagregação, vai ter uma desagregação por causa das invasões bárbaras, né? A gente já viu isso no momento em que os bárbaros fazem seus reinos e acaba definitivamente aí o Império Romano do Ocidente, né? Aí, enquanto no Oriente, né, permaneceu com o poder central forte, consolidado aí na figura do imperador. Não houve essa desagregação na parte oriental, e sim na ocidental. Então, continuando aqui, né, no século V, a gente tem o início aí do feudalismo, do sistema feudal. A partir do momento em que acontece aí, esses bárbaros se transformam em reinos, e aí acontece depois da morte de Carlos Magno a descentralização. Enquanto no Oriente, o rei aí, o imperador, conseguiu manter a autoridade sobre um conjunto de territórios e povos capazes de sustentar a sua riqueza. Então, a gente tem aí um reinado de um imperador muito famoso, que foi Justiniano, no século VI, que fez um império aí permanecesse centralizado, né? Como que ele fosse herdeiro do Império Romano, né? Só que esse Império Bizantino, ele vai ter características gregas e orientais, né? Porque é uma colônia romana, isso não quer dizer que tem aí cultura romana, né? Então, o tempo de duração do Império Bizantino foi mais ou menos 1 milênio. Então, a gente tem o fim do Império Bizantino, ou o fim de Constantinopla, né, no momento em que acaba a Idade Média, né? A Idade Média acaba no momento da queda do Império Bizantino, né? Mas a gente sabe por que foi escolhida essa região, né? A localização geográfica entre aí o Oriente e o Ocidente foi significativa, né? Foi uma ponte cultural e econômica entre esses dois mundos, mas implicou também que suas fronteiras e sua organização interna sofresse diferentes pressões ao longo do tempo, que é o que nós vamos ver neste capítulo aqui. A cidade, ela era feita a partir das muralhas. Podem perceber nesse desenho aqui, né, que existe muralhas e torres de vigia. A representação de Constantinopla em um manuscrito latino do século XV. Essas muralhas eram para se proteger aí das invasões. Como eu já falei, né, é importante esse território porque
é a ligação entre a Europa e a Ásia. E é uma ligação muito pequena, né, por esse estreito aqui, chamado Estreito de Bósforo. A gente tem imagens aqui muito interessante, aonde se vê aqui de um lado a Ásia e do outro lado a Europa, né, ligados aí por uma ponte. É bem estreito mesmo, né? Aqui estamos na parte oriental, e olha-se a parte ocidental, né? Então é um lugar muito estrategicamente, economicamente falando, né? É um lugar muito estratégico, porque as mercadorias que vêm aqui do Oriente ultrapassam para a Europa com facilidade. Então dominar esse território era importante até para o crescimento do Império. Só que o Império Bizantino, ele quer, né, o imperador aqui de Constantinopla, aqui está Constantinopla, o imperador, ele quer anexar novamente os territórios perdidos pelas invasões bárbaras, né? Então, esse roxo aqui é o Império no começo do governo de Justiniano. O verde é os territórios anexados ao Império no fim do governo de Justiniano. Ele consegue adquirir alguns territórios perdidos pelos bárbaros, né? A gente sabe que o Reino Franco ele vai vigorar aqui, vai se estender, né? E vai dominar boa parte da Europa até chegar ao feudalismo. Mas a ideia de Justiniano, que era o imperador do Império Bizantino, era recuperar as terras perdidas aí com as invasões. Mas vamos ver a sociedade e o Estado bizantino, né? Então, no Império Bizantino, apesar do predomínio das atividades rurais, caracterizou-se um intenso desenvolvimento do comércio marítimo e terrestre. Por quê? Por causa da sua localização, né? E esse comércio, ele estava nas mãos do Estado, quer dizer, nas mãos do rei, né? Concentrado aí na cidade de Constantinopla. Também havia aí atividade artesanal, as corporações de ofício que a gente já viu, são aqueles grupos de profissionais que tentam aí regulamentar o preço, a qualidade. Isso aconteceu também na Europa feudal, né? E o Estado aí tem o monopólio da fabricação de vários artigos de luxo. E também as rotas de comércio eram muito lucrativas, né? Mas os comerciantes e os artesãos estavam aí sempre na dependência do Estado. Percebam que o imperador está tomando conta da economia do império, né? Na vida urbana, a gente já sabe que tem um desenvolvimento comercial. A estrutura era composta pela uma alta classe, como sempre, né? Grandes proprietários, altos funcionários, membros da corte. Havia os artesãos, pequenos comerciantes, camada de trabalhadores semilivres e também escravos. No interior do império tinha extensos latifúndios que pertenciam aí aos dinatas. Tinha também propriedades dos altos funcionários do governo, tinha os mosteiros que eram aí pertencentes à igreja, porque o Império Bizantino, quer dizer, o Império Romano, quando é transferido, a igreja também, a igreja cristã vai junto com ele, né? Nós estudamos que a igreja passou a ser a religião oficial do Império, né? O imperador se converteu ao cristianismo, então a religião cristã também está presente aí no Império Bizantino, né? E não deixam de ter escravos, infelizmente, né? Então, o poder do imperador é como Roma, é um poder centralizado, né? Os grandes proprietários lutavam para conseguir um título aí de funcionário oficial, enquanto os altos funcionários empenhavam-se em obter algumas propriedades nas províncias. Então, os grandes proprietários querem participar do governo, quem participa do governo quer propriedades, né? Então, essa situação aumentava aí o poder do Estado do imperador, que, apoiado pela extensa máquina administrativa, fazia valer sua autoridade nas mais distintas províncias do império. Além do que, ele também detinha aí o poder militar e religioso. Isso quer dizer o quê? Uma
teocracia. O próprio imperador se sentia-se como um deus, né? Como estar ao lado aí da religião, né? Ele também era considerado aí um deus. Então temos uma teocracia, né? Então a cidade de Constantinopla era um microcosmo do império. Quer dizer o que? Tem várias culturas, como a gente está no Oriente, tem várias culturas misturadas aí, ó, gregas, romanas, armênias, ciganas, persas, judaica e muitas outras. Além do que, tinha aí negociantes, fiandeiros, tecelões, tintureiros e outros artesãos profissionais organizados em corporações. Já falamos da corporação, né? Então a cidade também era a principal residência dos teólogos, que eram as autoridades religiosas, né? Que formulavam doutrinas, interpretavam os textos sagrados, determinavam quais as práticas religiosas aceitas e a que eram heresias. Heresias é contrária à doutrina religiosa, né? Então, as elites que compunham a corte imperial, o imperador e sua família, e a cidade aí tinha palácios e a igreja de Santa Sofia, que está na próxima página. Aqui também aquela igreja que está destacada naquela foto que eu mostrei do Estreito de Bósforo. É a igreja principal aí de Constantinopla, né? Nesse caso, essa daqui. Na página 37, a gente tem aqui a igreja de Santa Sofia. Hoje, Constantinopla, né, se chama Istambul e está no país Turquia, né? Ela foi construída aí no século VI como igreja cristã e era o centro religioso de Constantinopla. Ela foi transformada em mesquita pelos turcos quando Constantinopla entra em decadência após a sua invasão aí, né, dos muçulmanos turcos. Atualmente ela é um museu, não funciona mais como igreja. Como a gente viu naquela capa inicial, Constantinopla é cercada de muralhas, né? Aqui tem uma outra gravura. As altas e finas torres podem ser vistas em voltas do templo. No centro da imagem indica a presença de muçulmanos. Os turcos tomaram a cidade em 1453. Então parece que aqui já está começando a ter aí umas invasões nessa representação, né? Mas vamos ver como é essa igreja. A fé cristã tinha um papel fundamental para a manutenção da unidade do império, pois garantia coesão entre as diferentes partes, né? Com a hierarquia eclesial legitimando ainda mais o poder do imperador. Por sua vez, a figura do imperador era fundamental para a unidade da própria fé. O combate às heresias e ritos diferentes daqueles adotados pela hierarquia eclesiástica reforçava a união Estado-Igreja. Então, o Estado precisava da unidade doutrinária do credo cristão e a Igreja necessitava da interferência do imperador nas resoluções de problemas doutrinais. Então, um está ligado ao outro, né? Mas, no início, a igreja cristã era uma só, né? Estava em Roma, cresceu em Roma, nasceu em Roma, o cristianismo se espalhou, cristãos foram perseguidos até se tornar a religião oficial. Transfere-se a capital para Constantinopla. É claro que a igreja vai junto, mas isso não quer dizer que no Ocidente não tenha igreja. A gente sabe que a igreja do Ocidente vai fazer alianças com os povos bárbaros, né? O Império Franco, o rei vai se converter ao cristianismo e é por isso que vai haver aí a expansão territorial, a expansão da fé cristã no Ocidente. E no Oriente? Né? No Oriente, a gente sabe que a igreja cristã era uma só. Ela também foi para o Oriente, né? Mas havia um choque de interesses entre Roma e Constantinopla. Em Roma havia o bispo de Roma, em Constantinopla havia o bispo de Constantinopla. E eu pergunto para vocês, qual dos dois tem a supremacia na igreja cristã? O bispo de Roma ou o bispo de Constantinopla?
visto que o Império Bizantino é uma extensão do Império Romano. Existe um imperador, existe um poder centralizado, existe um território que tem uma única religião, né? Então ficou esse impasse. O choque de interesses entre a Igreja de Constantinopla, dominada pelo imperador, e a Igreja de Roma, poderosa e independente, levou a primeira a não mais reconhecer a autoridade da segunda. Então, o que vai acontecer? Elas vão se separar. Isso aqui é importante, se vocês puderem marcar. Isso que está aí da setinha verde, né? Que vai acontecer o que aqui, né? Em 1054, ocorre o rompimento definitivo entre essas duas igrejas, episódio conhecido como Cisma do Oriente. Então, a Igreja de Bizâncio passou a ser reconhecida como Igreja Ortodoxa, mantendo os dogmas e rituais próprios. A Igreja do Ocidente passou a ser reconhecida como Igreja Católica Apostólica Romana, tendo o Papa como seu líder. Então, houve essa divisão. Lado ocidental, Igreja Católica Apostólica Romana, sede em Roma com o Papa. Lado oriental, Igreja Ortodoxa, com seu líder sendo o Patriarca. Então, houve essa divisão aí, porque houve um choque de interesses, né, entre esses dois territórios, né, oriental e ocidental. Aqui na outra página a gente tem o mapa dessa divisão do Cisma do Oriente. Quando se fala em Cisma do Oriente, a gente tem que lembrar já que é a divisão da igreja. Igreja Católica Romana no lado ocidental, na parte laranja, e Igreja Ortodoxa Grega na parte lilás. E aqui está Constantinopla novamente, né? Então, como é que foi essa organização e os conflitos aí no Império Bizantino, né? Então, Justiniano, eu já falei que ele foi o imperador mais importante desse território aí, né? Ele se destacou aí por ter conquistado parte do território romano que havia caído em poder dos povos germânicos. A gente já viu lá no primeiro mapa que eu mostrei que o imperador ele tenta recuperar aí os seus territórios perdidos aí pelos bárbaros, né? Ele também tentou embelezar a capital aí com construções grandiosas, a igreja de Santa Sofia que a gente já viu, fez o Código de Direito Romano. Ele pegou o código, as leis romanas e transformou aí no Código de Justiniano, ou conhecido também como Corpus Juris Civilis, né? Que vai ser usado aí, alguns itens serão usados até os dias de hoje nas civilizações ocidentais, né? Então, essa política expansionista obteve resultado a curto prazo, né? Com conquista de alguns reinos, como a gente viu lá, os vândalos na África do Norte, os ostrogodos na Península Itálica e parte da Península Ibérica. Vamos ver novamente esse mapa. Aqui o mapa da página anterior, né? Se vocês virarem aí a página, vocês verão a parte aonde a gente tem aí o Império Bizantino e a sua extensão máxima, né? No governo de Justiniano, que está descrito lá naquele último parágrafo que eu acabei de ler, né? Que o norte da África, um pouco da Península Ibérica e a Península Itálica, que irá aí ter essa extensão. Ele não consegue dominar todos os outros reinos. Então, com as guerras de reconquista, né, grandes gastos aconteceu, evidente, né, gerando tensões e insatisfações no Império, devido ao constante aumento de impostos sobre a população e as províncias. É claro, né, tem guerra, tem que aumentar os impostos para combater ou para dar conta aí da guerra. E acontece uma revolta, a revolta de Nika, né? Nika quer dizer vitória em grego, que também ocorreu no governo de Justiniano, né? Os impostos estavam se tornando intoleráveis e o preço da alimentação estava subindo. Então a população temia as ideias religiosas de Justiniano, que queria agradar aos cristãos do Ocidente. Então, como o imperador aí tem poderes absolutos, não tem como interferir nas suas vontades, né? Ele podia tomar as medidas que quisesse, mas a população
se revolta com isso, né? Se revolta. A coragem e a visão política da imperatriz foram essenciais para o imperador, porque se não fosse a imperatriz, talvez o governo de Justiniano poderia acabar com essa revolta, né? Mas a imperatriz estava ao lado dele ali para poder orientá-lo nesse combate a esses revoltosos. Então, durante 3 dias, a população enfurecida incendiou e depredou os principais edifícios da cidade, inclusive a igreja de Santa Sofia. Mas aí os generais dele, né, de Justiniano, sufocaram a revolta. As tropas invadiram o hipódromo, onde se concentravam os revoltosos, e mataram cerca de 30.000 pessoas. 30.000 pessoas não é pouca coisa, né? Então, assim, o espaço que se caracterizava pelo divertimento aí tornou-se palco de um trágico episódio político. Que triste, né? Aqui embaixo a gente tem uma imagem, um mosaico. Um mosaico na igreja, né, de São Vital, cidade que fez parte aí do Império Bizantino. Justiniano está no centro. Ele está acompanhado aí das autoridades do Império. Isso é um mosaico. O mosaico é a arte bizantina, né? A arte bizantina é feita a partir de mosaicos. Na outra página, a gente tem um outro mosaico, o mosaico da igreja de Santa Sofia. A representação de Jesus Cristo, da Virgem e dos santos eram objetos de intensa veneração no Império Bizantino, até porque tem aí uma tradição cristã, né? Então, o mosaico era uma arte bizantina muito utilizada nesse período aí, né? Outra arte importante eram os ícones. Aí surge o que a gente chama de questão iconoclasta. O que são os ícones? Vou mostrar alguns para vocês. Os ícones são essas imagens da Virgem, imagens de Jesus, imagens sagradas. Esse aqui é outro ícone, né? E esses ícones, eles estavam sendo venerados e vendidos, né? A veneração era intensa. Aqui a gente tem um mosaico que percebe-se, né, com a imagem aproximada, que são várias pastilhas que unidas aí, coloridas, darão forma a uma figura. Acho que vocês já conhecem esse tipo de arte, né? Aqui tem outro mosaico que representa Jesus Cristo, aqui outro mosaico, né? Hoje em dia se faz várias obras, vários artesanatos com mosaicos, né? Isso acontece muito hoje. Mas vamos para a questão iconoclasta, né? A gente já viu que a religião tem um papel essencial na vida da população de Bizâncio, né? A maioria professa a fé cristã. E por toda parte, eles adoravam os ícones, que são aquelas imagens que eu acabei de mostrar, né? Então, para os habitantes de Constantinopla, a intervenção milagrosa da Virgem para salvar a cidade era incontestável. Aqui tem alguns exemplos, vou ler só um, né? Em 685, a armada inimiga se preparava para atacar a cidade, quando foi levado um ícone da Virgem para o mar, e uma tempestade dispersou a frota do inimigo, né? Então, era milagroso esses ícones para ele. Então, para os bizantinos, as vitórias eram expressões de intervenção milagrosas. E havia em várias áreas da Ásia Menor uma grande oposição ao culto das imagens, que achava-se que era idolatria, né? Na própria Constantinopla, em alguns momentos, havia essa versão, né? Então, a imagem era um erro para esse imperador Leão III, e muitos teólogos alertavam para o período da idolatria. Os mosteiros eram os grandes produtores dos ícones para a população, e isso havia se transformado em uma lucrativa atividade. Então, percebam que não é só a questão religiosa, tem uma parte econômica também, porque se os mosteiros estão ganhando muito dinheiro, isso é perigoso para o imperador, né? Então, a gente fala a questão iconoclasta, né? Porque é uma proibição que vai acontecer aí, né? A igreja já tinha muito lucro com isso. A igreja tinha terras, tinha propriedades, tinha isenção de impostos, e muitos homens
entrando para os mosteiros, aí sendo monges, significava diminuição de soldados para a guerra e de camponeses para a produção de alimentos. Então, o interesse político e econômico do imperador era diminuir o poder dos monges e aumentar a renda do Estado. Dessa forma, os monges começaram a ser tratados como o inimigo do Estado. E o imperador faz uma lei, uma lei contra as imagens, que passaram a ser destruídas. E aí teve início a política iconoclasta. Eram proibidos ter imagens, proibidos comprar imagens, proibidos fazer imagens, Então, aconteceu uma furiosa repressão contra os adoradores de imagem, que só foi atenuada com a morte deste imperador. Foi um período difícil, porque as pessoas começaram a ficar com medo aí, de discutir a questão, até mesmo na sua própria casa, em relação a adorar ou não uma imagem. Então, a crise iconoclasta só foi superada em meados do século IX. Passou-se a tolerar as imagens e o movimento perdeu força. O resultado da crise foi o que o cristianismo bizantino tornou-se mais espiritualizado. Por outro lado, ela reforçou a hierarquia da Igreja Bizantina, com o poder concentrando-se nas mãos do patriarca de Constantinopla. E também as acirradas discussões teológicas e as heresias diminuíram. Então, houve perseguição, houve destruição de imagens, mas, por outro lado, a religião ficou mais, como diz aqui, espiritualizada, E a decadência, como acabou, Então, esses conflitos internos levaram o Bizantino Império uma lenta desagregação, somando a necessidade de manter um exército poderoso nas amplas fronteiras. Para quê? Para impedir as invasões e sublevações que consumiam muitos recursos, acelerando o processo. Por ser uma região estratégica, muitos estão aí de olho nesse território, Então, surgiram também rivais econômicos, As cidades da Península Itálica, a gente já viu, Gênova e Veneza, os povos islâmicos que começam a fazer comércio também com o Ocidente. E a Quarta Cruzada, organizada lá em Veneza, que foi a cruzada dos comerciantes, dos burgueses, tomou Constantinopla e monopolizou seu comércio. Então, contudo, o fim do Império Bizantino deu-se também, definitivamente, com a invasão dos turcos otomanos, que tomam Constantinopla em 1453. E aí acaba-se também a história medieval, com o fim do Império Bizantino. Então, a cultura, a gente já viu um pouco, preservou aí diversas características da arte romana, os ícones, os mosaicos. A arquitetura tem aí um caráter autocrático e hierárquico nas basílicas bizantinas. Temos a introdução da cúpula arredondada, que intensificou ainda mais a hierarquização do espaço e aí coroou o altar, onde o sacerdote faz oficialmente a missa, Nos mosteiros encontramos duas formas de arte: a pintura nos quadros religiosos, os ícones, que obedeciam às regras de composição de pintura tradicional, e as miniaturas, que ilustram os manuscritos, que possuem um estilo mais livre e criativo. Então, a gente tem aí também uma cultura bizantina bem presente, nos ícones, nas construções, nos mosaicos, e aqui a gente tem a Igreja de Santa Sofia, as abóbadas, os arcos, como estava descrito lá na apostila, a imponência, a grandeza em sua arquitetura, feita aí durante o Império Bizantino e está lá até hoje. Hoje é um museu, que conta a história que nós acabamos de aprender aí. Então, turma, até a próxima aula.